Bem, o nosso assunto agora, produtos notáveis e fatoração, são umas regrinhas que nós vamos aprender para utilizar a hora que houver necessidade de resolver um exercício. Então, a gente tem que saber que elas existem, como que a gente pode aplicar, e aí a gente resolve e aplica na hora que tiver necessidade num probleminha, né? Quadrado da soma de dois termos, a nossa primeira regra. Essa regra aqui, ela é importante. Os alunos esquecem muito essa regra, esquecem a metade da regra. Usa só a metade. Mas está errado, nós precisamos usar a regra toda. Quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. Essa parte aqui, ó, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, é o que o pessoal esquece, acha que não tem que usar, mas a gente precisa, porque quando eu tenho a mais b elevado ao quadrado, o resultado não é só a ao quadrado mais b ao quadrado. O resultado vai ser a ao quadrado mais duas vezes a vezes b e mais b ao quadrado. Vamos seguir a regra. Primeiro termo é esse aqui. O a é o primeiro termo. O b é o segundo termo. Então, nós temos primeiro termo, A, segundo termo, B. A soma dos dois ao quadrado. Olha como é o nome da regra. Quadrado da soma de dois termos. Primeiro, segundo. Seguindo a regra, quadrado do primeiro termo. Então, quadrado do A elevado ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, duas vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B. E mais o quadrado do segundo. É uma regra simples, mas que dá muito problema por causa deste aqui, olha, deste fato aqui, 2AB, que é onde as pessoas esquecem. Então, vamos lembrar da regra toda. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. A segunda regra, ela é idêntica à primeira, só que agora não é mais soma, é diferença. Então, é diferença de dois quadrados, quadrado da diferença de dois termos. Então, nós temos x menos y ao quadrado. Eu coloquei a mais b, x menos y, isso não importa. A letra, o número que nós vamos colocar, a gente vai aparecer de diversas maneiras, com letra e número. Então, só número é que não vai ter, você vai ter letra junto com número. Então, eu tenho aqui x menos y ao quadrado. Então, aqui nós temos uma diferença, tem um sinal aqui de menos, tá? Então, nós vamos ter a mesma regra, ela é idêntica à primeira regra, só que nós vamos ter este detalhe aqui, olha. No lugar de mais, nós vamos ter menos aqui. Então, é quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. Ela é idêntica à primeira, apenas trocando o sinal, porque aqui é menos, então aqui vai ser negativo, tá? E na primeira era tudo positivo. Terceira regra, produto da soma pela diferença de dois termos. Produto é uma multiplicação, né? Resultado da multiplicação. Produto da soma pela diferença de dois termos. Olhem que para aplicar essa regra eu tenho que ter o primeiro igual ao primeiro, o segundo igual ao segundo, um positivo e um negativo. Eu posso inverter, colocar m menos n multiplicado por m mais n. Isso não importa. O que eu não posso é mudar essa ordem. Primeiro igual ao primeiro, segundo igual ao segundo, um positivo e um negativo. Essa regra é muito simples. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, que é o m, menos o quadrado do segundo. Eu vou mostrar para vocês por que chega nisso. Se eu tenho m mais n multiplicado por m menos n, se eu fizer a propriedade distributiva, vai ficar m vezes m, m ao quadrado, m vezes menos n, vai ficar mn negativo, depois eu vou daqui para lá, n vezes m, que vai ficar mn positivo, e depois eu vou multiplicar os dois últimos aqui, né? O segundo com o quarto, né? Vai ficar menos n ao quadrado. Vejam que aqui eu tenho m ao quadrado, n ao quadrado. E aqui no meio, nós tivemos menos mn e mais mn. Se eu tenho menos mn mais mn, eu posso cancelar.
Então, sobra para nós o quê? M ao quadrado menos N ao quadrado, que é a regra. Então, a regra evita que vocês façam essa propriedade distributiva e depois cancela. Então, a gente vai diminuir nosso trabalho. Então, se eu sei a regra, eu vou direto na resposta. Cubo da soma de dois termos. Essa é a regra maior. Ela é um pouquinho mais complicada, um pouco mais difícil de gravar, né? De gente decorar. Só que ela também é menos usada. Cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo e mais o cubo do segundo. Ela é longa, né? Então, eu tenho A mais B elevado ao cubo, elevado a 3. Então, eu vou fazer, cubo do primeiro está aqui, A elevado a 3, mais 3 vezes o quadrado do primeiro multiplicado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo e mais o cubo do segundo. Dá para a gente guardar da seguinte maneira. Eu tenho o A, segue o A, elevado a 3, depois elevado a 2, depois elevado a 1, porque não tem nada, e depois não tem mais o A. Então, seria elevado a 3, a 2, a 1 e a 0, porque ele sumiu. Agora, vamos seguir o B. O B não apareceu, depois vem B elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. Então, quando vocês aplicarem essa regra, dá para conferir dessa maneira, sabe? Vai seguindo o expoente do A, que ele vai diminuindo, e o expoente do B, que vai aumentando. Tem também o cubo da diferença de dois termos, que é a regra idêntica à anterior, idêntica, só que como aqui é negativo, então nós vamos ter os sinais assim. Primeiro é positivo, depois negativo, positivo e negativo. Então, vai ficar a regrinha idêntica, só que mudando os sinais. Mais, menos, mais e menos. Então, aplicando essas regrinhas que eu dei até agora, depois vem mais, vamos resolver aqui. XY mais 3A elevado ao quadrado. Essa é a primeira regra. Quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo aqui é XY. O segundo termo, 3A. Então, vamos usar a regra. Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo, quem é? O primeiro termo é XY. Então, vamos colocar ele ao quadrado. XY elevado ao quadrado. É o quadrado do primeiro termo. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é XY, multiplicado pelo segundo termo, que é 3A. E mais o quadrado do segundo termo, 3A elevado ao quadrado. Agora, a gente resolve, vamos resolver em duas passagens, né? Que eu coloquei, primeiro eu indiquei e agora eu vou resolver. XY ao quadrado é x ao quadrado, y ao quadrado. Se eu tenho duas letras, o parênteses, eu vou elevar as duas letras. Mais. Agora, eu multiplico. 2 vezes 3 dá 6. E as letras a gente coloca de preferência sempre em ordem alfabética. A, X, Y. E mais 3 ao quadrado é 9, A ao quadrado a 2. Pronto, apliquei a primeira regra. A segunda regra, que é idêntica à primeira, só trocando o sinal, vamos fazer também. Quadrado do primeiro termo, m ao quadrado. Essa daqui foi positiva, agora nós vamos usar um negativo, porque nós temos aqui quadrado da diferença. 2 vezes o primeiro termo, que é m, multiplicado pelo segundo termo, que é 1/3. E mais o quadrado do segundo termo, que é 1/3 elevado ao quadrado. Bem, agora vamos, então, resolver essa multiplicação aqui, que ficou com uma fração, né? M ao quadrado menos. Na fração, lembra que nós multiplicamos numerador e denominador.
2 vezes m vezes 1, 2m. No denominador tem só o 3, então 2/3 de m, mais 1/3 elevado ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado, 9. E está resolvido usando a segunda regrinha. Então, nós usamos a primeira, usamos a segunda. A primeira e a segunda são idênticas, apenas o sinal, né? Esse sinal aqui, olha, aqui tem negativo e aqui positivo. Porque uma é quadrado da soma e o outro é quadrado da diferença. Vamos agora às outras duas regrinhas que nós já aprendemos hoje. 2m menos 5m multiplicado por 2m mais 5m. Um fato importante. Aqui é produto da soma pela diferença de dois termos. Entre os dois parênteses não tem nada. Quando não tem sinal nenhum, já está... vocês já devem saber que aí é uma multiplicação, tá? Então, se não tem nada entre os dois parênteses aqui, eu coloquei um pontinho de multiplicação, mas mesmo que eu não coloque o pontinho, é uma multiplicação. Então, vamos lá, vamos lembrar da regrinha. Eu tenho primeiro termo igual ao primeiro termo, segundo igual ao segundo, um é negativo, um é positivo, então eu posso aplicar a regra do produto da soma pela diferença de dois termos. Muito bem, como que eu vou resolver isso aí? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. A regra é curtinha. Quadrado do primeiro, 2m ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 5n ao quadrado. 2m ao quadrado é 4m2 e 25n2. Veja, eu estou fazendo em duas passagens, mas se vocês tiverem condição de fazer numa só, pode fazer. Quem consegue já ir direto na resposta, pode ir direto na resposta. Eu faço por partes para quem ainda não conseguiu entender muito bem. Agora vamos a essa última regrinha, que é aquela do cubo. Cubo da soma de dois termos. O primeiro termo, no caso aqui, 2x. Esse é o primeiro. O segundo, y. Então, vamos à regra. Cubo do primeiro. Cubo do primeiro, então, é 2x elevado a 3. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, multiplicado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo, e mais o cubo do segundo. Cubo do segundo, y elevado a 3. 2x elevado a 3 vai dar 8x3. Agora, eu vou multiplicar. Primeiro, eu vou elevar ao quadrado 3 multiplicado por... Aqui é 2x elevado a 3, vai ficar 4x2. Multiplicado por y. Mais 3 vezes 2x, y2 e mais y3. Vamos resolver agora essa multiplicação. 8x elevado a 3 mais 12x2y mais 6xy2 e mais y3. Bem, está resolvido também o cubo da soma de dois termos. E se fosse negativo aqui, como ficaria? Ficaria idêntico, apenas nós íamos trocar alguns sinais. O primeiro positivo, o segundo negativo. Terceiro positivo e o último negativo. Só troca aí, tá? O resto não permanece igual. Agora, outras regras que também são muito importantes, também ajudam na resolução de problemas. Fator comum em evidência. Quando todas as parcelas de uma expressão algébrica tiverem um fator comum, esse pode ser colocado em evidência. Tem um exemplo aqui. 2x mais ax menos bx.
Verifiquem que em todos os termos dessa expressão aparece a letra X. X. Então, eu vou colocar esse X em evidência, quer dizer, eu vou deixar do lado de fora, multiplicado pelo que sobra dentro do parênteses. O que sobrou? 2 mais A menos B. Então, eu estou colocando um fator comum em evidência. Comum é porque ele apareceu em todos os termos, ele é um fator comum. Então, quando eu tenho um fator comum, eu posso colocar esse fator comum em evidência. Isso a gente vai usar, a gente vai aplicar essa regra conforme vai aparecer dentro de um exercício. Eu preciso disso, eu posso fazer, então eu faço, porque eu sei que essa regra existe. O agrupamento. O agrupamento, ele é o fator comum duas vezes. Nós vamos aplicar o fator comum uma vez, depois eu vou encontrar novamente um fator comum, vou usar novamente. Para que seja aplicada essa regra, se tiver 3 termos, a gente já pode ver que não é essa regra. Precisa ter 4 ou então 6. Nós vamos colocar 2 vezes. Então, veja aqui. Eu tenho AX mais AY mais BX mais BY. Eu tenho 4 termos. Olha, 1, 2, 3 e 4. Então, eu posso pensar nessa regra. Nos 2 primeiros, aqui, eu tenho o A, que é o fator comum. Então, eu vou colocar o meu A em evidência. Sobrou o quê? X mais Y, que está dentro do parênteses. Mais, nos outros 2, eu tenho o B. Então, eu vou colocar o B em evidência, vai sobrar X mais Y, que está ali. Aí, vocês vão verificar que, novamente, tem um fator comum. Qual é o fator comum agora? Olha ele aqui. X mais Y. Então, eu vou e coloco X mais Y em evidência, e dentro do outro parênteses eu vou colocar o quê? A mais B, que é o que sobrou. Então, nós vamos colocar o fator comum em evidência 2 vezes. Então, para que seja aplicada essa regra, se tiver 3 termos, eu não vou conseguir, tá? Diferença de 2 quadrados. Bom, a diferença de 2 quadrados é quando eu posso extrair a raiz quadrada de cada um deles. Se eu posso extrair a raiz quadrada, então dá para eu aplicar essa regra. Aqui eu tenho x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós vamos colocar x mais 3 multiplicado por x menos 3. Essa é a diferença de 2 quadrados. Tem também o trinômio quadrado perfeito. Trinômio a gente já vai pensar que são 3. Trinômio são 3 termos. X ao quadrado, mais 2xy, mais x ao quadrado, mais y ao quadrado. Bom, nesse caso aqui, também eu tenho que ver se eu consigo extrair a raiz quadrada do primeiro, de 2 deles, né? Vou pegar aqui o primeiro e o último. A raiz quadrada de x ao quadrado é x e de y ao quadrado é y. Agora, eu multiplico 2 vezes o x vezes o y. Vai ficar, então, 2 vezes x vezes y. Deu o do meio. Então, a gente faz uma verificação se eu posso aplicar o trinômio quadrado perfeito. Eu fiz a verificação. Então, eu extraí a raiz quadrada de 2 elementos, que era o x ao quadrado e o y ao quadrado, deu x e y. Tá aqui, ó, x e y. Aí, você multiplica por 2. 2 vezes x vezes y vai dar o do meio. Se der o do meio, é porque é um trinômio. Então, nós vamos um trinômio quadrado perfeito, né? Trinômio é porque são 3 termos. Então, a resposta vai ficar x mais y, que são as 2 raízes. O sinal aqui é mais, porque aqui é mais. Se fosse menos, aqui seria menos, elevado ao quadrado. Dá para vocês perceberem que ele é o inverso lá daquela primeira regrinha, que era quadrado da soma de 2 termos. Então, vamos aplicar essas regrinhas agora. 5 ABC ao quadrado, menos 15 AB ao quadrado, AB ao quadrado C, tem um termo que ficou meio longe, mas faz parte dele, mais 20 a 3BC. Nesse caso aqui, nós temos 3 termos. Não é um trinômio quadrado perfeito, mas dá para a gente colocar alguma coisa em evidência. Então, vamos ver o que está repetindo. A, B e C
aparece no primeiro termo, aparece no segundo termo e no último. Então, está aparecendo nos três. Então, A, B, C é termo comum. Mas eu tenho um número também, que também eu posso usar como fator comum. Aqui eu tenho 5, 15 e 20. Se eu colocar o 5, 5 é o fator comum, porque 15 dá para dividir por 5, 20 dá para dividir por 5. Então, nós vamos usar o 5 como fator comum também. Então, vamos ver o que vai sobrar dentro de cada uma, dentro do parênteses, em cada um dos termos. No primeiro caso, vai sobrar o 5 não, porque o 5 já está aqui. Então, vai sobrar só o C, porque nós temos C ao quadrado, então, um ficou fora, um fica dentro. Menos. Agora, 15 dividido por 5 dá 3, então, 3, e vai sobrar um B, porque eu tenho B ao quadrado, fica um fora e um dentro. E mais, no lugar do 20, vai ficar 20 dividido por 5, 4, e vai sobrar A elevado ao quadrado, porque nós temos A elevado a 3, então ficou um A fora e 2 dentro. Então, C menos 3B mais 4A2. Eu apliquei aqui a regrinha do fator comum, que era a primeira regra. Agora, esse segundo exercício, nós vamos aplicar o agrupamento. Verifiquem que eu tenho aqui 4 termos. Então, eu posso pensar num agrupamento. Nem sempre é o agrupamento, mas eu vou pensar num agrupamento. Aqui eu tenho 3x mais 3a. Um fator comum, o 3. Depois, bx mais ba. O outro fator comum, o b. Então, na primeira dupla aqui, eu vou colocar o 3 em evidência. Que vai sobrar x mais a. Mas, agora eu vou colocar o B em evidência e vai sobrar x mais a. Então, para que seja um agrupamento, o que ficou dentro do parênteses tem que ser igual. X mais a e x mais a, que então ele é o nosso fator comum outra vez. Então, vamos colocar o fator comum em evidência. X mais a, multiplicado pelo que está fora, que é 3 mais b. Pronto. No primeiro exercício, eu usei o fator comum. No segundo exercício, eu usei o fator comum 2 vezes. Então, nós chamamos de agrupamento. Esse daqui é o agrupamento. Agora, nós vamos à diferença de 2 quadrados. Eu sei que é a diferença de 2 quadrados, porque tem um sinal de menos. E eu sei que dá para extrair a raiz quadrada dos dois. Quanto é a raiz quadrada de M4? É M2. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, nós vamos ter M2 mais 4, M2 menos 4. Mas olha só o que aconteceu. M2 mais 4 multiplicado por M2 menos 4. Neste aqui, olha, neste aqui, eu posso usar outra vez a mesma regra. Eu vou usar, porque apareceu e dá para usar. Então, raiz quadrada do M2 é M. E a raiz quadrada do 4 é 2. Então, como vai ficar esse nosso exercício? Olha, eu usei 2 vezes a mesma regra, tá? Vou copiar o primeiro. M2 mais 4 multiplicado por M mais 2, M menos 2. Foi por um acaso, gente, porque não é sempre que dá para usar 2 vezes. A gente usa uma única vez, mas nesse caso, eu consegui usar 2 vezes a mesma regrinha. Agora, e nesse caso aqui, ó, M2 mais 4, eu posso usar? Não, porque tem um sinal de mais. Eu só poderia usar se tivesse menos. Então, aqui eu usei porque era negativo, aqui também. Então, a regra é quadrado, é diferença de 2 quadrados. Diferença, não é soma. Então, nesse caso, eu usei 2 vezes a mesma regrinha e ela está... menos 2, vamos fechar. Então, eu usei 2 vezes a regra
da diferença de dois quadrados aqui. Agora, nós vamos no último, que parece um trinômio quadrado perfeito. Para saber se é um trinômio quadrado perfeito, eu vou extrair a raiz quadrada do 9x2. Isso tudo a gente pode fazer assim mentalmente, se vocês quiserem, tiverem prática. Quem não tem, rabisca do lado, que é para não errar. 9x ao quadrado, a raiz é 3x. Faça do jeito que eu estou fazendo. Então, 3x e y. Agora, multiplique por 2. 2 vezes 3x... 3x, y, vamos lá, esqueci do 3. 2 vezes 3x vezes y, vai dar quanto? Vai dar 6xy. Se deu aquele termo do meio, é porque eu posso usar a regra do trinômio quadrado perfeito. Então, nós vamos ter aqui... 3x mais y elevado ao quadrado. Então, eu usei aqui a regrinha do trinômio quadrado perfeito. Bom, essas regrinhas, então, nós vamos usar na hora que a gente precisa delas, né? Então, até agora, a gente foi, assim, fazendo, assim, a prática para saber como eu uso a regra. E agora, onde eu vou usar essa regra? Aqui tem uma fração algébrica. Então, tem uma fração onde tem letra no numerador, letra no denominador, ela é chamada de fração algébrica. Então, eu quero simplificar essa fração. Como que eu vou fazer para simplificar? Eu não posso simplesmente ir cortando x com x, cortando esse 6 com o 6, eu não posso fazer isso, porque aqui tem sinal de mais, tem sinal de menos, eu não posso. Então, por isso, eu vou usar o que eu já aprendi. Eu vou usar aqui em cima, me parece que é um trinômio, então vamos ver se é. Raiz de x ao quadrado vai dar x, raiz de 9 vai dar 3. 2 vezes x vezes 3 vai dar 6x. É um trinômio. Verifiquem que aqui tem um sinal de menos. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado, tá? X menos 3 ao quadrado. Eu coloquei negativo, porque aqui é negativo. No denominador, eu tenho 2x menos 6. No denominador, eu posso colocar o 2 como um fator comum. Por que eu coloquei o 2? Aqui eu tenho 2. O 3 não é a mesma coisa, o 6 não é a mesma coisa que 2 vezes 3? Então, 2. Olha o fator comum aqui. O que vai sobrar? X menos 3. X menos 3. Olha que eu tenho x menos 3 no numerador, x menos 3 no denominador. Mas como eu vou fazer para cortar alguma coisa aí? X menos 3 ao quadrado, quando eu elevo um número ao quadrado, não é ele multiplicado por ele mesmo? Então, x menos 3 ao quadrado é x menos 3 multiplicado por x menos 3. 2 vezes x menos 3. Agora sim, eu vou poder simplificar alguma coisa. Eu posso simplificar, eu não posso cortar um x e um x, o 3 e o 3. Mas eu posso cortar o bloco todo. X menos 3 com x menos 3. Eu só posso cortar porque aqui tem uma multiplicação. Então, eu posso cortar porque aqui também tem uma multiplicação. Então, eu corto, cancelo o de cima com o de baixo. Um bloquinho de cima, um bloquinho de baixo. Então, quanto vai dar isso aqui? X menos 3 sobre 2. Pronto. Eu consegui fazer uma simplificação nessa minha fração algébrica usando os conhecimentos que nós vimos até agora. Eu usei o trinômio quadrado perfeito e usei o fator comum. Tem mais um aqui para a gente fazer. Também eu quero que simplifique essa fração algébrica. No numerador, são 4 termos, me parece que é um agrupamento. Vamos pensar no agrupamento. Aqui o fator comum é A. Aqui o fator comum é B.
Então, vai dar um agrupamento. Então, vai ficar A que multiplica x mais y mais B x mais y. Vou continuar aqui para terminar esse agrupamento em cima. O fator comum agora vai ser x mais y multiplicado por quanto? A mais B. No denominador, eu posso fazer o quê? Colocar o 2 em evidência. Fator comum. 2 que multiplica x mais y. Então, vamos copiar aqui. 2 que multiplica x mais y. Agora, eu vou verificar se eu tenho alguma coisa que eu posso cortar. Eu posso cortar x mais y com x mais y. Isso eu posso fazer, porque eu cortei um bloquinho todo. Então, isso aqui é como se fosse um termo multiplicado por outro. Então, eu posso cortar ele inteiro. Eu não posso cortar só um elemento de dentro. Isso eu não posso fazer. Então, terminando, sobrou em cima A mais B e no denominador 2. Ficou A mais B sobre 2. Então, aqui nesse exercício, para fazer a simplificação, eu usei o agrupamento e eu usei o fator comum, e aí eu simplifiquei o que deu. Porque o exercício pedia simplifique. Agora, nós vamos usar os nossos conhecimentos para resolver um problema. As idades em anos de 4 irmãos são A, B, C e D, do mais velho para o mais novo. Os 2 mais velhos têm juntos 35 anos e os 2 mais novos, 24. Desse modo, quanto vale a expressão? Olha a expressão aqui. AC mais BC mais AD mais BD. Então, aqui está o probleminha novamente para a gente ter um espaço para resolver, né? Então, eu sei que os irmãos são 4. A, B, C, D é a idade deles. Do mais velho para o mais novo. Então, o A é o mais velho, depois o B, o C e o D. Os 2 mais velhos somam juntos 35 anos. Então, eu sei que a idade do A mais a idade do B dá 35. Eu sei também que a idade dos 2 mais novos, C mais o D, 24. Essa é a informação que eu tenho. Agora, o que o problema me pede é quanto que vale a expressão AC mais BC mais AD mais BD. Bem, essa expressão aqui está lembrando um agrupamento. Então, vamos pensar se eu posso fazer o agrupamento. Aqui nesses 2 primeiros, eu tenho o C, que está repetindo. E nos 2 últimos, eu tenho o D. Então, vamos fazer o agrupamento aqui. C, A mais B, mais D, A mais B. Terminando o agrupamento, eu vou colocar agora em evidência o A mais B e vamos ver o que sobrou, C mais D. Muito bem, ainda não cheguei no resultado, porque pede desse modo quanto vale a expressão. Bem, mas agora eu tenho aqui algumas informações. A mais B, 35. Então, A mais B está aqui, ó. Então, A mais B vale 35. Aqui no meio é uma multiplicação, porque eu já falei que quando não tem nada entre os parênteses é multiplicação. E eu tenho que o C mais D é 24. Então, C mais D está aqui, ó. 24. Então, 35 multiplicado por 24 vai dar 840. Então, cheguei no resultado que o problema pede, que é quanto vale a expressão. Então, ele tinha dado apenas a soma das idades dos mais velhos e dos mais novos, e usando esse conhecimento que nós vimos agora, nós conseguimos chegar no resultado que o problema pedia. Então, esse conteúdo é importante e a gente vai usar bastante. Usa sempre em exercício que vocês vão fazer, que aparece muita letra, a gente pode ir aplicando as regrinhas até chegar no resultado.